a gente fica falando empresa, time, equipe. Quem é uma empresa? Uhum. São as pessoas que fazem a empresa acontecer no dia a dia. Uhum. Então a gente precisa fortalecer essa cultura, porque se as pessoas não mudarem os seus comportamentos, a coisa não vai mudar. E se as pessoas começarem a agir de jeitos positivos, a gente vai conseguir ter uma cultura inclusiva, né? Uma cultura de respeito. E eu acho que é sobre isso, né? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Gente que Pode. Olá, pessoal, seja todo mundo bem-vindo. Pessoal, esse aqui é o Gente que Pode, o podcast onde a gente conta e cria. E você dá o play e compartilha. Por aqui, você já sabe, a gente fala sobre inovação, tecnologia, mundo do trabalho, sempre com um convidado especialista naquele tema que vem trocar uma ideia com a gente para trazer novas ideias, ampliar a nossa visão sobre esses e outros assuntos que vão surgindo aqui nos nossos bate-papos. E temos recadinhos, sim. Você que tá aí assistindo a gente, chegou aqui agora, tá vendo esse episódio pela primeira vez, já parou pra olhar no nosso canal do YouTube e nas plataformas de streaming os episódios anteriores do Gente que Pode? Se ainda não, não perca tempo. Tem muito conteúdo legal que vale a pena você conferir. Então, termina de assistir esse episódio. Terminando, não fique com saudade, porque tem bastante coisa aí que a gente já produziu com muito conteúdo pra vocês. E depois de conferir todo esse conteúdo, não se esqueçam de clicar no like, se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber uma notificação quando chegar um novo vídeo. Tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo um conteúdo relevante para vocês e convidados incríveis para muitas conversas bacanas que a gente tem aqui. E lembrando que agora a gente conta com o apoio de mais um apresentador aqui, que é o nosso host oculto, o Pablo, que dá aquela força pra gente quando falta alguma informação, quando a gente quer checar algum dado para passar a informação certinho para vocês, e também quando tiver aí perguntas da nossa audiência, né? Isso não, Pablo? E aí, galera do Gente que Pode, tudo bem? Pode contar aí comigo sempre e precisar de algum dado, estamos aí, Gi. Bem, o tema hoje ele é diversidade. Um tema que muitas vezes é dito na sociedade, é um tema que é muito comum nas empresas, mas apesar de ser um tema que nem parece tão novo assim, que a gente está discutindo bastante, quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a efetividade dessas discussões que são feitas em cima da diversidade, a gente vê que tem muita coisa para acontecer ainda, né, Gi? Com certeza. Os dados mostram, né, em todos os setores da sociedade que a gente ainda está, infelizmente, muito distante de alcançar aí uma sociedade, um mundo igualitário como a gente gostaria e como deveria ser. E aí, para a gente discutir um pouco sobre esses assuntos, como você sabe, a gente sempre traz um convidado especialista e hoje quem está aqui com a gente é ela que pós-graduada em Linguagens das Artes, formada em Letras, bacharel e licenciatura, com formação em extensão universitária em Diversidade e Inclusão e Direitos Humanos pela USP, também em Negócio de Impacto Socioambiental pela PUC do Rio, ativista do movimento LGBTQIAP+, de São Paulo. Ela também é cantora e uma das idealizadoras do Siga Bem Caminhoneira, queremos saber mais, que é um bloco de carnaval com a maior bateria LGBT do Brasil e do Quintal da Yaya, que é um projeto de música brasileira de protagonismo feminino na MPB. Fora tudo isso, ela também atuou por 10 anos na educação formal como professora de mediação de literatura e educocomunicação. Atualmente ela é consultora da Rica Sustentabilidade, líder do Educa, frente educativa dessa consultoria da Rica, responsável por ministrar treinamentos, construir materiais pedagógicos e estratégias para grandes empresas com foco nos aspectos sociais de sustentabilidade, como diversidade, inclusão e direitos humanos. Muito bem-vindo ao Gente que Pode, Yara Viana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito honrada. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você por ter aceitado, né, topar falar sobre esse tema tão importante que você conhece tanto, vai ajudar a gente com bastante coisa aqui hoje. Sim. Yara, e a gente tem uma tradição aqui no podcast que é, depois de conhecer um pouquinho sobre o perfil da pessoa que está aqui conversando com a gente, o perfil acadêmico, o perfil profissional, a gente sempre tem uma perguntinha clássica, né?
Pra dar aquela quebrada. Quem é a Yara na fila do pão? Além do LinkedIn, quem é a Yara? Conta pra gente. Acho que como eu estava falando aqui para você no começo, eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? Eu sou geminiana e eu acredito que eu não posso passar nessa vida em branco nem à toa. E eu uso a minha voz, esse gosto pelas pessoas, para conseguir, em todos os espaços que eu estiver, tentar ajudar a transformação do mundo para que o nosso mundo seja um pouquinho menos pior do que ele é. Um bom lugar na fila do pão, hein? Um ótimo lugar na fila do pão. Maravilha. Yara, a gente já vai começar jogando pedra na caixa de abelha, como diz o Djonga. Ah, Seguinte, hoje nós vemos no mercado diversas empresas que abrem vagas afirmativas, diversas ações desse tipo, porém essas vagas quase nunca são em posições estratégicas. Na maioria das vezes são em posições operacionais. Você acredita que a abertura dessas vagas ela é suficiente para que as empresas possam construir um ambiente mais diverso? E também, o que é necessário para que a empresa ela possa ter a prática da diversidade em seus times, não apenas a teoria e apenas uma frase na parede ou uma postagem no LinkedIn. A diversidade no dia a dia. é difícil, né? Opa, vamos lá! Eu acho que esse é o maior desafio, né? Eu acho que quando a gente vai olhar os dados das empresas, é exatamente isso que você disse que a gente viu. E eu acho que o que falta é um posicionamento mais estratégico, né? Um planejamento com metas robustas, com onde estamos, onde queremos chegar. E só vai haver diversidade de verdade se essa diversidade estiver em todos os lugares da empresa, né? Não adianta a gente estar só com as pessoas ali na base operacional e quem toma as decisões lá em cima serem as mesmas pessoas de sempre, né? Os homens brancos, cis, héteros. E como que a gente consegue fazer isso de verdade? Eu acho que a primeira coisa a gente precisa de diversidade. Sim. Porque se são sempre as mesmas pessoas, com o mesmo jeito de pensar, o mesmo ponto de partida, tomando as decisões ou construindo as coisas, a gente vai estar sempre repetindo os mesmos erros. E uma coisa que a gente gosta muito de falar sobre ação afirmativa, né? A gente não faz ação afirmativa para a pessoa com deficiência, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para as pessoas negras. A gente faz com. Então, a gente precisa dessa representatividade para conseguir construir isso na prática. Por isso que, né, ter grupos de afinidades dentro das empresas é uma coisa muito importante, mas além do grupo de afinidade, a gente ter várias pessoas com vários olhares em vários setores, né? Eu acho que é isso que a gente precisa de verdade. E letramento, educação contínua, né? Porque não adianta a gente fazer uma coisa isolada aqui agora e depois ninguém nunca mais falar sobre isso. Outro dia a gente estava trabalhando com uma empresa, fazendo um projeto de evolução em direitos humanos. E aí, quando a gente foi conversar com o pessoal do RH, porque a gente estava com o pessoal de sustentabilidade de ESG. Quando a gente foi falar com o pessoal do RH nem sabia que o pessoal de sustentabilidade estava trabalhando com aquilo. E aí eles falaram, não tem como a gente abrir uma frente de educação corporativa sobre isso aqui, porque as pessoas nunca ouviram falar de direitos humanos. Você não pode chegar aqui de repente. Então, eu acho que também, a gente precisa dessa transversalidade entre várias áreas da empresa, para as pessoas estarem, né, na mesma página, para as pessoas estarem conversando, e uma coisa contínua, né? Porque a gente está sempre em evolução. O que eu falo enquanto a gente está vivo, a gente pode aprender. E o ser humano é diverso, o ser humano é mutante, é mutável, e a gente tem que estar sempre conversando, né? Eu acho que é para sempre. A partir do momento que a gente começa, a gente nunca pode parar. E aí, a partir do amadurecimento, porque também é sobre isso, a gente começa com uma coisa bem inicial. O que é diversidade? Né? Diversidade é uma coisa natural no planeta, e aí começa por aí, até a gente chegar em outros lugares. Não dá pra gente chegar, de repente, já, né, falando de questões que às vezes as pessoas não estão nem preparadas para ouvir, para entender, não sabem. Então, eu acho que isso também é um processo contínuo. É basicamente aquilo que a gente ouve muito, né? Que é aquela frase, nada de nós sem nós. Sim. Então não dá para ter um grupo, por exemplo, porque normalmente quando tem essas ações, se essa ação não vier de cima e cria um grupo, por exemplo, um grupo
de ações afirmativas, ele acaba ficando isolado da empresa. Aí é como se a diversidade não tivesse acontecendo, só tivesse dentro daquele grupo, né? Exatamente. E não tivesse essa relação com a empresa inteira. E eu tenho uma sensação, assim, eu curto muito a ideia de grupos de diversidade, Uhum. só que eu acho que é um caminho também que você tem que tomar muito cuidado, e acho que por isso essa coisa da transversalidade que você trouxe, Yara, porque quando eu vejo grupos de diversidade surgindo nas empresas, quem adere é quem já está sensível àquela causa. Ou porque é parte interessada por vivenciar questões ali, né, pertence àquele grupo, ou porque por qualquer motivo da vida já está mais familiarizado, vê importância, vê valor e quer contribuir ali do seu local. E aí, como é que você traz para junto quem tá totalmente avesso, assim, nunca ouviu falar, tem resistência, acha que isso aí é perda de tempo? Ah, a gente vai parar aqui 2 horas, uma vez por semana para ficar falando isso aí, eu tenho coisa para entregar. Tem a galera que vai nessa linha, né? Então, não dá para investir numa única forma de fazer, né? E eu acho que por isso que o letramento é importante. E ter uma comunidade diversa realmente dentro da empresa, porque é o que eu falo, né? Eu sou uma mulher não branca LGBT. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho colegas de trabalho. Se eu sofrer uma violência, meu pai, que é um homem cis, hétero, branco, ele vai sofrer com isso. Sim. Então não é só sobre mim, né? Quando uma pessoa do que a gente entende por grupo minorizado sofre uma violência ou é excluída de algum espaço, né? Ou sofre uma opressão, tem uma rede de pessoas junto que também vai sofrer com aquilo. Então a gente tem que entender que a gente precisa dessa rede aliada. Sim. E eu acho que o primeiro passo é a sensibilização, o letramento, a educação e ir trazendo as pessoas para perto para entender que o racismo não é só sobre as pessoas negras, né? O racismo é sobre todo mundo, é sobre toda a sociedade, é sobre as pessoas brancas criaram o racismo, né? A branquitude, o sistema Sim, que a gente sim. vive criou o racismo. Então agora eles também têm que fazer parte da solução do problema que foi criado na sociedade. Então eu acho que é sensibilizar exatamente sobre esses termos, né? Se você é um homem, mas se você tem uma filha mulher, você não se preocupa? Você não quer que ela esteja numa sociedade onde ela viva livre, sem medo, onde ela possa, né, direito de ir e vir quando a gente fala de mulher e equidade de gênero. É a gente poder saber que a gente vai pegar um ônibus e vai chegar num lugar ilesa, sem sofrer uma violência. Se você é homem, você tem uma filha mulher, uma mãe, uma irmã, uma amiga, você precisa se preocupar com isso também. Sim. E você precisa ouvir sobre isso também. Porque se você também é o opressor, você é a peça-chave para mudar o seu comportamento, para mudar os seus amigos, para a gente conseguir essa transformação coletiva. Porque falar sozinho ou falar só sobre o eleitorado convencido, a gente não vai transformar grande coisa, né? Sim. E eu acho que esse é um grande desafio também, né? De conseguir conversar com o diferente. E eu acho que a educação é esse lugar. Sim. Vou até aproveitando essa tua fala, as empresas muitas vezes não estão prontas para a diversidade porque tem uma etapa antes, que é a sociedade. Você já vai encontrando todas as barreiras e problemáticas em tudo, na escola, já desde a infância, em todos os nichos da sociedade, você tem os preconceitos acontecendo, a exclusão acontecendo. E aí, juntando um pouquinho com o que o Rafa trouxe, né? Então, aí eu me apoio nesses indicadores de que, de repente, o volume de pessoas negras com acesso à universidade ainda não é tão grande, que as pessoas com deficiência que têm o ensino médio completo também não é um percentual antes. Aí, por isso que eu coloco todo mundo na entrada e fico como que eu estou fazendo a minha parte. Como que a gente tira as pessoas desse comodismo e mostra para elas que fazendo isso, elas não estão contribuindo com a solução, as organizações, que não pode se acomodar nesse discurso de que já que a sociedade não é inclusiva, como que eu, empresa, vou ser, né? Como a gente tira as empresas desse lugar? Eu acho que a primeira coisa, né, vem desse preconceito de não achar que uma pessoa negra é capaz. Não existe, não tem. Nossa, mas não existe. Não existe uma pessoa com deficiência que possa apoiar a gente aqui. E aí eu acho que esse é o primeiro preconceito. Né? Isso tem muito, né? Essa incapacidade de pensar que existem pessoas que fazem parte dos grupos minorizados que têm capacidade intelectual, cognitiva, estratégica para ajudar as empresas. E aí a gente tem que ir nas brechas e pensar, você quer ser a empresa mais do mesmo?
né? Uma empresa que é um agente impulsionador da desigualdade ou o contrário? Você quer ser protagonista e fazer diferente ou você quer continuar nesse mesmo lugar? E aí uma coisa que eu falo muito, ainda é pouco, mas existem vagas afirmativas nas melhores universidades para pessoas negras, para pessoas com deficiência. Eu estudava na USP, eu tinha colegas com deficiência que estudavam comigo. As empresas têm que ir atrás dessas pessoas e começar a colocar essas pessoas nesses lugares e começar a mudar essa roda. Sim. E aí, como que a gente também desconstrói esse preconceito? Quando você pega e vê uma pessoa negra num cargo de alta liderança, todas as pessoas que achavam que aquela pessoa não teria aquela capacidade começam a desconstruir seus preconceitos. Quando você vê uma pessoa com deficiência que está sentada dentro de uma mesa de tomada de decisão, você desconstrói todos aqueles seus preconceitos. E, além de tudo, a representatividade ela é muito importante porque a outra pessoa com deficiência, a mulher, a pessoa negra, a pessoa LGBT, você está vendo alguém parecido com você, ocupando um espaço de prestígio. E você começa a pensar que aquilo é uma possibilidade. Sim. Porque o que a gente não vê é como se não existisse. Sim. Né? Essa invisibilidade tira da gente a possibilidade de sonhar, de entender que aquela existência também é possível pra gente. Então você transforma aquela comunidade, mas também tem um macro de você abrir um leque de possibilidade. Então eu acho que é querer, é entender quais são as ações afirmativas que existem nesses outros espaços, né, como universidade, para eu ir atrás dessas pessoas e inovar. E essa desconstrução, ela surge a partir da convivência, né? Sim. Se eu não tenho alguém ali do lado... E aí tem um ponto também que, assim, beleza, tem toda essa questão, mas ainda assim, se a empresa estiver resistente a isso, e aí a gente bate em uma coisa que para toda empresa faz todo sentido, que é dinheiro. As empresas que trazem essa questão da diversidade, que têm times diversos, são empresas que conseguem potencializar o seu lucro, são empresas que conseguem ter um bom resultado financeiro a partir dessas ações? Sim, existem dados, né, que empresas que investem em diversidade são mais inovadoras. Porque você tem um grupo que está criando coisas, que você tem várias visões diferentes sobre uma mesma coisa, e você consegue inovar na forma. Né? O que é inovar? É fazer diferente. Se você tem pessoas ali pensando do mesmo jeito, fazendo tudo sempre igual, é muito difícil que os mesmos tipos de pessoas que estão ali fazendo as coisas do mesmo jeito façam alguma coisa diferente. É igual num relacionamento. A minha sogra é psicanalista e ela fala assim, é muito difícil um casal que tá em crise e fica achando que vai fazer diferente fazendo as mesmas coisas. São as mesmas pessoas, na mesma relação, com seus ciclos viciosos, fazendo a mesma coisa muito diferente. Um casal conseguir fazer dar certo. A partir do momento que entra numa crise. Ou você se reconstrói, mas a grande probabilidade é vamos ver se vão conseguir, porque você tá ali naquele ciclo vicioso. E eu acho que com tudo na vida é sobre isso, né? Sim, eu não consigo imaginar como para as empresas não é óbvio que, assim, os seus consumidores são pessoas diversas. E se ela não está consumindo o teu produto, o teu serviço, é porque ela não se vê representada. E se você não tem a diversidade dentro, você vai ficar supondo o que é melhor para as pessoas. Não é melhor você ter essa representatividade de quem é o teu consumidor no teu quadro, pensando nas soluções, nas inovações, no que você tem oferecido, no como você tem oferecido, que é onde eu que sou da área de marketing vejo muitas empresas errando no como ofertar coisas muito básicas que você vê as marcas errando. Não é inteligente de ponto de vista nenhum, não tanto de inovação, não só de inovação, mas também de venda. Tipo, quem consome, gente? A maior parcela da população brasileira é a população negra. E aí, o que você está fazendo com essa informação, né? Então, a empresa tem que olhar para isso por vários motivos, né? Sim, e a gente olha, assim, às vezes quando eu assisto TV, porque eu sou uma pessoa antiga, igual vocês, eu tenho TV a cabo em casa, eu ligo, fico passando. E às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, quem escreveu esse roteiro? Eu fico, tipo, rindo de nervoso assistindo. Porque você pensa, não é possível. Entre tantas propostas que você tinha de criar, você escolheu criar isso e jogar isso no mercado. A pior possível. E aí você pensa que é isso, né? Falta alguém ali naquela mesa de criação para fazer uma provocação.
Eu queria trazer aqui a importância, eu acho que falta muito nas empresas ainda o analista de diversidade, que foi o que Sim. aconteceu quando a Sarah Aline entrou no Big Brother. Ela falou, eu sou uma analista de diversidade, e aí levantou aquele grande ponto de interrogação na internet. Virou até Nossa, meme. virou até meme. Ela é a pessoa que chega e vê quantas pessoas gay tem no ambiente, né? Tipo, quantos negros tem no ambiente. E tipo, não, essa não é a função do analista de diversidade, né? Então acho que depois que ela entrou no Big Brother, ela conseguiu mostrar um pouquinho do serviço dela, mas eu acho que tinha que aparecer mais pessoas ainda pra tentar dar uma desmistificada nisso aí. Sim, e a gente vê isso às vezes nas empresas. Tem empresas que a gente está ali fazendo censo de diversidade, aí escrevi cartilha de diversidade, aí dei formação desde o CEO até o chão de fábrica, e aí de repente a empresa vai e cria uma campanha que você fica assim, meu Deus do céu, não é possível. Aí Eu não aquela acredito, né? confusão no Twitter, aquela Uhum. loucura. E aí você pensa, o time de diversidade tá ali, né, junto com as pessoas, fazendo o letramento, fazendo essa coisa super importante, mas não tem um analista de diversidade sentado na mesa do marketing, sentado na mesa de quem faz o evento, sentado na mesa. E a gente precisa. Porque se tivesse uma pessoa ali, ela ia falar, gente, talvez não vai ser legal a gente colocar tal pessoa falando tal coisa, não sei aonde. Sim. Mas essa pessoa é sempre chamada para solucionar o problema, nunca para preveni-lo. Nunca na prevenção. Exato. É para apagar o incêndio, não é para preveni-lo. Exato. Como pode, né? Tipo no nosso congresso aí com uma ministra agora, né? Que tinha que entrar uma ministra. Tá faltando um analista de diversidade, eu acho, lá. Para ajudar nessa tomada de decisão tão importante, porque com certeza quando você vê em todas as esferas, né? Aqui a gente comenta muito sobre as empresas, porque é um podcast que fala sobre o mundo do trabalho, mas é óbvio que em todas as camadas da sociedade isso que a gente está falando aqui cabe e deve caber, porque é assim que a gente muda de verdade o cenário das coisas, né? Sim. E aí, vou pegar uma deixa aqui de um assunto que está bastante em alta, que é o famoso ESG, essas 3 letrinhas aí que estão movimentando todo o mercado, enfim, muita coisa se falando sobre isso. E eu queria fazer esse link do tema diversidade, do tema inclusão, do tema direitos humanos com ESG. A gente vê muitas empresas, num primeiro momento, já focadas, seja pela natureza do negócio, ou até por uma tendência em olhar muito a questão ambiental, né? Então, como ela descarta os resíduos, o impacto que ela causa no meio ambiente. Mas a gente tem aí um S que às vezes fica esquecido, e um G que às vezes está muito focado em processos internos ali só e não aparece para quem está fora, né? Para os stakeholders, para quem está de fora. Você consegue ver uma relação do S, do G, do ESG com diversidade e inclusão? Como que é o teu olhar sobre isso? Como as empresas podem trabalhar essas estratégias juntas? Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Um dos grandes problemas da nossa sociedade, eu acho, é que o mundo ainda é muito assim, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, vamos pensar que viviam aqui as comunidades indígenas, nossos povos originários, eram vários povos, várias línguas, vários jeitos de existir, vários tipos de alimentação. Aí chegam lá os portugueses e começam a mudar todo tipo de vida daquelas pessoas, apagar tudo que eles tinham. E a gente tem essa coisa colonizadora, essa coisa da monocultura, né? A biodiversidade existe, mas a gente vai lá, mata tudo e planta só cana num lugar. E aí acaba com tudo, dá tudo errado. Então, o que eu acho, né? As coisas não podem ser isoladas. A gente não pode falar de sustentabilidade sem falar de transversalidade. Então, não adianta só o RH estar abrindo uma vaga afirmativa se a gente não tem uma política de diversidade. Se a gente não tem um CEO e um conselho aprovando essa política. Se a gente não tem um planejamento estratégico aprovado, né, pela alta governança, com metas de curto, médio e longo prazo. E aí, a partir disso, isso vai direcionar a estratégia dos negócios, e ali o pessoal do S na mão na massa vai fazer aquela estratégia andar. E se a gente não tiver essa estratégia, vira muito essa coisa do pink money, do greenwashing e dessas outras coisas todas. Então, é totalmente conectado. A gente não consegue nenhuma transformação se a gente não interseccionar as coisas.
né? Enquanto a gente olha tudo quadrado, tudo de um jeito, tudo por um viés só, a gente não transforma. Assim como, né, pensando em diversidade que a gente estava falando ontem, a gente precisa de aliado. Uhum. Né? Não é só as pessoas negras que vão ser antirracistas. Sim. Não é só a comunidade LGBT que vai lutar contra a LGBTfobia. Não é só a mulher que vai ficar falando contra o machismo. Uhum. A gente precisa ir para tudo, é assim, né? Sim. E aí eu acho que o nosso exercício enquanto sociedade brasileira que foi colonizada, que foi escravizada, né, que foi apagada, que foi perseguida, é abrir esse leque e voltar para a nossa origem real. Sim. E conseguir trabalhar desse jeito mais amplo e menos fechado. Uhum. Sim. E muitas vezes também, até seguindo pelo lado das empresas, né? As empresas abrem essas vagas, mas às vezes elas não estão prontas ainda para poder absorver essas pessoas, né? Por exemplo, a empresa abre uma vaga para receber uma pessoa trans no time, porém não tem absorvente no banheiro masculino. Sim. Isso acontece muito, né? Você acha que as empresas estão prontas hoje? Na sua visão por um todo, assim, né? É difícil, porque a sociedade não está pronta e é como se as empresas fossem um microcosmos, né? Aham. Sim. E aí, ontem mesmo, né, a gente estava na conferência do Instituto Ethos e falaram muito sobre como as pessoas negras estão adoecendo no trabalho. Então, a gente tem que também falar sobre diversidade e saúde mental dentro do trabalho. Porque não adianta nada você abrir as portas e aquela pessoa ficar sofrendo racismo todo dia. Uhum. A pessoa sofre LGBTfobia, a pessoa trans chega lá e aí às vezes ainda não retificou o nome, para quem não sabe retificar o nome, é um direito que a pessoa trans tem de ir lá e ter um novo documento com o nome dela. E às vezes a pessoa ainda não tem isso. Uhum. E aí ela chega lá, ela só tem o nome social, mas desde a pessoa da recepção até a pessoa que vai trabalhar com ela, as pessoas não estão preparadas para isso, a pessoa chega na recepção, já falam, não, mas não é Joana, tá escrito João aqui, aí já oprime a pessoa. Uhum. E até o banheiro é uma coisa, assim. É o É. X, tabu é a no polêmica mundo. que mobiliza céus e terra. Eu fico. Isso eu acho impressionante, assim. Você tem tantos aspectos, mas parece que o banheiro é o que desperta a polêmica, Uhum. né? É. É onde as pessoas mais. Você nem conhece a pessoa ainda. Que banheiro que a pessoa vai usar? Uhum. Gente, sério que você tá preocupado com isso, Uhum. né? No tempo dos trabalhos você passa dentro do banheiro, tem alguma coisa errada. E essa coisa da fixação, né, com o corpo e tal, uma coisa que eu sempre falo é, a gente às vezes quando dá palestra vai falando sobre o que fazer, o que não fazer, né, um letramento, os letramentos iniciais, assim, a gente vai bem em pequenos exemplos para as pessoas começarem a pensar e se tocar e tal, né? Sim. Porque tem essa coisa da pessoa trans, da fixação sobre o corpo da pessoa, Sim. quer saber se a pessoa é operada ou não. Eu falo, alguém te pergunta sobre a sua genitália? Uhum. Por que se você tá Começa falando uma com conversa com você no cafezinho e de repente vem essa pergunta. Por que Gente, você acha que para uma pessoa trans que também é uma pessoa igual a você, você pode ficar perguntando sobre isso? E qual é a fixação, né? Porque o banheiro é um espaço, quase todos os lugares do mundo que a gente frequenta, os banheiros, né? Na sua casa tem um banheiro. Uhum. Se você vai no sítio de alguém, sei lá, tem um é banheiro. não é nem dividido, né? É um banheiro na casa. E todo mundo usa, é sobre isso. Eu acho engraçado que às vezes o pessoal pega avião, pega ônibus e tem um banheiro e todo mundo usa, e qual é o E problema? nunca foi uma questão. Nunca foi. foi um problema. Eu acho que a gente precisa, sim, entrar nesse mérito, porque as pessoas, às vezes, criam barreiras. A gente tá falando aqui de questões mais complexas, então, ter plano de carreira que possibilite crescimento, não ter o adoecimento, né, das pessoas no ambiente de trabalho por sofrerem preconceito, aliás, microagressões no dia a dia, mas, às vezes, a gente cria uns problemas onde não tem problema, Não né? tem. E aí é isso, é puro preconceito. É pura opressão, é pura exclusão. É, no fim das contas, um jeito de você falar, eu não quero essa pessoa aqui. Uhum. E sem educação, sem letramento, a gente não constrói. Porque isso não adianta só largar a pessoa lá. Exatamente. Porque, né, você tá, inclusive, isso pode ser até mais grave, porque você pode Tá criar um expondo. trauma na pessoa, né? Você pode potencializar uma violência se você não prepara uma equipe para receber uma pessoa que, às vezes, as outras pessoas não estão acostumadas a conviver. Uhum. Então, a gente precisa de educação para sempre. E aí, uma coisa que eu gosto de falar é,
Ah, mas fulano é antigo, isso aí não é do tempo dele. O tempo de hoje é o tempo de todas as pessoas que estão vivas hoje. Sim. Esse tempo é tanto meu, quanto da minha tia-avó, quanto das minhas afilhadas que acabaram de nascer, e nós coexistimos nesse tempo. Tem um motivo para estarmos coexistindo aqui. E todo mundo tem que aprender junto. E aprender a se respeitar. Enquanto você está vivo aqui, você tem capacidade de aprender, porque você é ser humano. Sim. Eu acho que eu vou pegar essa deixa pra gente falar dessas tradições, assim. Então, pensando na empresa que, ok, ela já faz ali as contratações, ela divulga as vagas, ela trabalha com grupos de diversidade, trabalha vagas afirmativas, mas ela ainda tem alguns apegos culturais com algumas coisas que a gente tem aqui um exemplo que é na discussão da pauta a gente trouxe, que é a questão, por exemplo, das festas, né? Então, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, essas coisas muito marcadas, né? Sei lá, de premiação para a melhor fantasia feminina, a melhor fantasia masculina na festa de fim de ano, enfim. A gente tem contato com esse tema no dia a dia e às vezes vê as pessoas, não, mas é que a gente não quer quebrar a tradição. A gente não quer gerar um desconforto e acharem que a gente está querendo acabar com uma coisa que as pessoas já têm essa referência. Tem tradição? Tem que ter medo de quebrar a tradição? Eu acho que não. Eu acho que esse apego é isso, é uma falácia. Uhum. Né? Você se apega à tradição para querer dizer, eu não quero fazer isso. Porque você pode criar uma festa nova Uhum. e aproveita para surpreender as pessoas, cria um outro tema, faz uma coisa mais maravilhosa do que já foi o Dia dos Pais e o Dia das Mães e surpreenda as pessoas, né? Use esse potencial de vamos fazer uma coisa nova. Porque também isso aí todo ano tá todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Você acha que se você fizer uma coisa diferente, as pessoas não vão pensar, pô, que legal. Sabe que lá na minha empresa teve uma festa, não sei o que, não sei o que lá. Não precisa nem falar que a outra morreu. Traz uma festa nova e acabou. E uma grande festa, e uma grande premiação e outros temas. Começa a falar de outras coisas. Uhum. Trazer E o de dia, uma forma interessante. trazer o dia da família. Sim. Porque também é sobre isso, né? O Dia dos Pais, Dia das Mães, Dias da Família. Quando a gente fala de Dia da Família, não é contra a família tradicional brasileira, da família doriana. Porque a família doriana, inclusive, é uma minoria dentro da população brasileira. Sim. Então, assim, você está falando e às vezes, né? Eu trabalhei muito tempo em escola. Uhum. E em escola tradicional, escola conteudista, essas escolas que preparam o bebê para entrar nos grandes vestibulares. E às vezes tem uma criança lá que a mãe faleceu no meio do ano. Mas por causa da tradição, a gente vai continuar com o Dia das Mães. Uhum. Então eu não tô nem falando da criança que tem 2 pais. Sim. Sim. Eu tô falando de, às vezes, né, crianças que passam por tragédias familiares. E em nome da tradição, é melhor a gente continuar traumatizando essa criança do que abrir e acolher todo mundo. Sim. Muito doido isso. Mas se não faz parte do meu ciclo, Não foi a minha mãe que morreu, segue a tradição. problema dele. E isso é muito bizarro, a incapacidade de empatia que muitas pessoas têm, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa potencializar muito na nossa sociedade. Porque as pessoas falam muito coisas, né, da boca para fora, colocam frases de livros religiosos, mas e no dia a dia, né? Como é o seu amor ao próximo? Na prática, de verdade. Ou só vale se o próximo for exatamente igual a você? Ah, esse não, o próximo Uhum. não faz sentido. Quem é o seu próximo? Sim. Não faz nenhum sentido. E eu acho que essa é uma grande dificuldade e um trabalho muito forte que a gente precisa fazer e conversar e bater na tecla e fazer as pessoas entenderem que é isso, né? É ampliar a sua percepção. E quando a gente está num grupo diverso, a gente consegue fazer isso. Uhum. Lá na Rica mesmo, nós somos muito pequenos e a grande maioria das pessoas é muito parecida, mas agora, como a Rica vem crescendo, a gente está um pouco mais diverso. E lá a gente tem um exemplo disso, de pessoas que vêm de lugares diferentes, que têm religiosidades diferentes, que pensam às vezes sobre determinados assuntos de jeitos diferentes, e a gente consegue conversar, dialogar,
pedir desculpa, as pessoas não têm coragem de pedir desculpa. Eu peço desculpa, porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e eu erro também. E como todas as pessoas, todo mundo tem preconceito. Porque a gente foi criado numa sociedade preconceituosa, numa sociedade elitista, racista, machista, capacitista. Então tudo isso está dentro da gente, né? O primeiro passo para a gente conseguir também trabalhar diversidade e inclusão é assumir que todos nós somos preconceituosos. E a partir daí a gente tentar desconstruir isso na gente e sermos pessoas melhores. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto bastante que ela diz assim, o autoconhecimento nem sempre é um mar de rosas, porém é libertador. Sim. Quando a gente descobre que sim, a gente carrega esses preconceitos, nem sempre é fácil da gente olhar e falar, pô, eu também estou fazendo isso. Eu faço parte desse sistema e eu tenho a minha parcela de contribuição, assim, é um processo... Mas a mudança vem a partir daí, né? Sim, e se você tá achando que para você não é fácil, imagina para quem tá na outra ponta sendo diariamente afetado pela tua inação ou pela tua ação que gera esse preconceito. Então, tem que rolar, sim, essa autoanálise e ter esse processo de mudança, porque as pessoas se acomodam muito nesses discursos clássicos aí do mas eu nunca escravizei ninguém, mas eu não falo tal coisa, então eu não sou homofóbico, e entender que nas pequenas atitudes existem, de novo, microagressões que a gente comete e vamos reconhecer isso, é a única forma da gente ter alguma mudança. Aí eu vou pegar aqui esse assunto que a gente está entrando agora, que é quando acontece a situação. Então a gente está falando muito de como evitar, de como ter ambientes mais inclusivos, mas assim, pensando nisso, né, que o ser humano é suscetível ao erro e que por mais que a gente tome cuidado, a gente não tem o controle de tudo, acontece uma situação dentro de uma empresa. Qual que você acha que é o melhor caminho, tanto para mediação quanto para que de fato a situação não se repita? Uma empresa que tem, por exemplo, políticas de diversidade já determinadas, ela está mais respaldada a saber como conduzir quando o erro acontecer? É um caminho ou não? O que você percebe que pode ser feito quando acontece o problema? Eu acho que a gente precisa de pessoas, né, capacitadas para mediar esses conflitos. E aí capacitadas tanto para mediar, para conseguir conversar, quanto capacitadas para entender o que aconteceu. Porque às vezes a gente vê uma pessoa chegar lá e denuncia uma questão de racismo e para quem ela está denunciando, a pessoa fala, não, mas veja bem, não foi bem isso. Vai botando pano quente, ou a própria pessoa é uma pessoa preconceituosa que ainda não fez o processo de autoconhecimento. Então, acho que a gente precisa de pessoas especializadas e letradas para fazer essa mediação. A gente precisa desses documentos norteadores, né? Olha, a gente tem uma política de diversidade, a gente tem um código de conduta, isso que você fez está fora do que a gente aceita, e a partir daí ir tomando essas medidas. E aí eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que você vê alguém assediando uma mulher no trabalho, e você vê que devidas providências foram tomadas, se você é um assediador, você vai pensar, nossa, o que? Não pode. Você vai pensar, nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Ou você vai pensar, nossa, eu achei que era só uma brincadeira, eu faria essa brincadeira também, mas não é de bom tom. Sim. Você também vai educando pelo exemplo e mostrando para as pessoas que aquilo ali não pode acontecer. Porque a partir do momento, é aquela história, né? Se tem 4 nazistas numa mesa e tem uma pessoa que ficou quieta e sentou ali, a gente tá vendo 5 nazistas no rolê. Sim, exatamente. Então é sobre isso, assim, né? Eu acho que a gente educa e transforma a partir do momento que as pessoas começam a entender, não, isso aqui não pode. Não, isso aqui, você viu, teve uma represália, algo aconteceu. E aí as pessoas vão entendendo também quais são os tipos de comportamentos que devem ser aceitos ou não. E aí, porque também não é só sobre a situação isolada, né? As coisas, elas vão se dissipando e a gente vai criando uma cultura. Sim. Eu acho que é assim que a gente reforça uma cultura.
Só que eu acho que muito importante, além das políticas, é a gente ter pessoas mediadoras que sejam esclarecidas. Porque se você colocar uma pessoa lá que vai botar a poeira embaixo do tapete, isso depois vira um grande problema. Sim. Não, ou pior, às vezes a pessoa pode conduzir da pior forma possível. Falar, olha, você sofreu um assédio de tal pessoa, eu vou colocar vocês dois aqui pra conversar, pra entender o que tá acontecendo. E aí, qual que é a solução que você tá trazendo? Você tá gerando mais Mais uma conflito. violência. E eu acho que é isso que precisa ficar, né, marcado. Tem que fazer parte da cultura organizacional. A gente até já conversou isso aqui em outros episódios, de que qualquer coisa que foge da rotina ali, do processo de trabalho, vira uma coisa de RH. Tá? Passa pro RH. Passa para RH. E a gente precisa assumir cada vez mais esse papel de que conforme você vai se conscientizando e vai querendo fazer parte da solução e não do problema, do lugar onde você está hoje, da posição que você ocupa hoje, você já tem responsabilidades e você já pode fazer alguma coisa. E não simplesmente lá, opa, problema e oi, RH, tá aqui, ó, resolve isso aqui para mim. Tipo, todo mundo é responsável, todo mundo tem que estar ali totalmente atento ao ambiente. E aí isso é cultura, isso não tem política, não tem documento que substitua uma cultura, né? E a cultura ela acontece muitas vezes dentro da própria equipe, né? Sim. Sim. Tanto que muitas vezes a empresa pode ter muitas culturas lá dentro, porque a equipe ali isolado, no seu pedacinho ali, na sua ilha, tem a forma que eles vão seguir. Qualquer coisa diferente disso é só uma frase escrita na parede. Exato. E é isso, né? A gente fica falando empresa, time, equipe. Quem é uma empresa? São as pessoas que fazem a empresa acontecer no dia a dia. Então a gente precisa fortalecer essa cultura, porque se as pessoas não mudarem os seus comportamentos, a coisa não vai mudar. E se as pessoas começarem a agir de jeitos positivos, a gente vai conseguir ter uma cultura inclusiva, né? Uma cultura de respeito. E eu acho que é sobre isso, né? A gente tem que pessoalizar, né? Entender que não é um prédio com luzes, concretos, a sala do café. São pessoas existindo num lugar, né? Trabalhando. A gente passa muitas horas no trabalho. Muitas horas no trabalho. Mais do que em casa, né? É uma parcela muito importante da vida que você tá ali em contato com as pessoas do teu trabalho, mais do que a sua família em casa. Sim, existindo, se relacionando. E é sobre isso. Pensando em futuro, assim, se a gente pensar, né, de onde estávamos, onde estamos e para onde estamos indo, você consegue enxergar uma perspectiva positiva, assim? Sei que falta bastante ainda, mas Difícil. consegue enxergar essa Porque perspectiva? para mim até é meio paradoxal, né? Porque eu sou essa pessoa que tá trabalhando para ser uma dessas formiguinhas da transformação, então obviamente eu acredito, porque senão eu não viveria a minha vida em função dessas causas todas. Mas a gente precisa que as coisas tomem uma forma mais estratégica, né? Que o compromisso saia do papel, que as empresas se engajem de verdade, para a gente conseguir realmente ter números diferentes. A gente já tem, né, alguns exemplos, eu acho que a gente tem algumas premiações reputacionais que são muito boas, porque ajudam, né? Hoje em dia a reputação de marca, você é do marketing, sabe mais do que eu. Exatamente. Você também é do marketing? Não, sou da área de TI e educação. Legal. Né, acho que hoje em dia a reputação é uma das coisas que mais servem para mensurar o valor, né, de uma empresa, de uma marca. Então essas premiações eu acho que elas são muito importantes e até para outras empresas olharem e pensarem, nossa, você viu aqui, tal empresa ganhou um prêmio da equidade racial, o que eles estão fazendo? Para também as outras empresas se espelharem uma nas outras. Mas eu acho que as empresas precisam levar mais a sério. Eu tive num evento do IDBR Brasil e eles fizeram um mapeamento de que se a gente continuar do jeito que a gente está, vai demorar, eu preciso da sua pesquisa. Quantos anos? 174 ou 164 anos? Pesquisa do IDBR sobre equidade racial. IBDR? Qual que é o que você falou agora? Desculpa. Eles fizeram uma pesquisa, acho que é assim, não vou esperar 167 anos. Escreve isso, vê se... Acho que é 167.
Ou seja, essa nossa ideia de que já evoluímos muito. Às vezes eu vejo as pessoas um pouco confortáveis com isso. Não, olha só, você abre agora o site de emprego, tem as vagas afirmativas. É de quem é a pesquisa? De equidade racial no mercado de trabalho. De quantos anos eles fizeram uma estimativa quantitativa do jeito que a gente está vivendo hoje. Como são as ações que a grande maioria das empresas tem. Onde as pessoas negras Em estão... 167 anos. 167 anos. Se a gente continuar assim, vai demorar 167 anos para a gente atingir a equidade racial. E esse tipo de pesquisa é muito importante, porque a gente traz um dado que fala, olha, não está suficiente. Não dá para esperar tudo isso. Eu não vou ver, você não vai ver, você não vai ver, meu filho não, Não vai vai ver, ver. meu neto não vai ver, meu bisneto que vai ver se existe planeta, né? Gente, Ainda temos essa questão. eu ia Tem falar, essa eu não questão. queria ser chato, assim, mas 167 anos, vocês estão muito otimistas. Então, Pois é é. um pouco Com a sobre... E eu Taylor acho que a Swift. gente precisa também fazer mais esse tipo de pesquisa para escancarar mais esses dados, porque a partir desses dados quantitativos, né? Porque eu sou uma pessoa de humanas, mas eu entendo que a gente precisa dos números ao Sim. nosso favor. Sim. A gente consegue entender o tamanho do problema e que a gente precisa agilizar e criar uma estratégia e meta e colocar em prática, porque não dá 167 anos, né, gente? Mas hoje você percebe que com essas gerações que estão vindo agora, a questão da diversidade, a gente tem mais facilidade para conseguir trabalhar com eles? Ou isso é uma coisa da nossa bolha? Eu acho que é uma coisa da bolha. Ai, não brinca. Eu acho, porque uma coisa que me preocupa muito hoje em dia também é o estímulo à relação com a tecnologia desde muito cedo. Tá. Então as pessoas se relacionam pouco, olho no olho, né? Cada vez os mais jovens, assim, ficam muito, tipo, cada um no seu quadrado. Aí tem o mundo da inteligência artificial e do site GPT, que quem que tá formando aqueles conteúdos que as pessoas estão lendo ali, né? Quem que tá subsidiando essa pesquisa? Então a gente vai sectarizando as pessoas e vai distanciando as pessoas. Eu acho que é difícil, porque é uma bolha, as relações interpessoais de proximidade com a tecnologia, elas mudaram muito. Então eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade e tem essa questão do mundo, que as sociedades também funcionam um pouco de um jeito que é ao ponto que pautas como a nossa avançam, as pessoas que acreditam em coisas opostas vêm na mesma medida. E eu acho que isso também é cíclico. Então, eu acho que é difícil um pouco a gente mensurar, né? A gente passou 4 anos no Brasil, uma ministra falando que meninos usam azul e as meninas usam rosa. Né? Em 2000 e... A gente está debatendo o casamento LGBT, que já é um direito conquistado. A gente corre o risco de ter esse retrocesso. Então, legal que você está vendo agora pessoas trans dentro das empresas, a questão geracional também, pessoas com deficiência, mas também tem essa sensação, um passinho para frente, um passinho para trás. E assim a gente não tem ainda a segurança que a gente tá só nessa progressão, né, nessa melhoria. E conquistar direitos é muito difícil, né? As pessoas ficam décadas Gerações lutando. lutando para conquistar, e para perder é muito rápido. Sim. Então, às vezes eu acho que sim, mas a juventude que eu olho por perto, às vezes eu penso, acho que eu tô olhando aqui num recorte de uma bolha. Eu tenho uma afilhada, que ela é uma menina super desconstruída e tal, aí tem um amigo trans, aí ela gosta de ler Angela Davis, eu até fico, meu Deus, Duda, vai devagar. Mas na sala de aula dela mesmo, das pessoas da idade dela, ela não tem muita troca. E isso gera um isolamento, assim. Eu tenho também o exemplo da minha filha, que é adolescente, e acho que como parte aí das minhas ações, a educação dela foi muito mais diversa, muito mais inclusiva do que a minha. Ela entrou na adolescência nessa pegada de militância, de entrar em discussão, de levantar, só que hoje eu vejo que ela tá vivenciando um isolamento.
Porque para ela não é tolerável, e aí tem muito do perfil do adolescente, em levar tudo a ferro e fogo ali, e não sempre com essas pessoas, o que tem um lado certo e o que a gente precisa ponderar de vida. Sim. Uhum. E aí gera um isolamento. E aí eu falo, gente, mas por quê? Cadê os amigos? Cadê não sei o quê? Não, vai lá na minha sala para você ver o pessoal. Então ela já coloca isso. E eu acho que vira esse desafio mesmo com os jovens. Para os professores que estão nas salas de aula ali, né, mediando frente a frente com esses perfis de jovens que também são diversos, quanto para essa juventude que vem aí muito engajada, como que a gente orienta, né, essa nova geração para não perder esse brilho no olho, para fazer o que é correto, para levar adiante essas mensagens e essas lutas todas que, né, não são dessa ou daquela geração, elas têm que sempre existir, mas também para a gente não criar uma polarização entre os jovens ali que não estão Uhum. todos na mesma página, né? Pô, mas isso não só com os jovens, né? Também acontece com a gente. Exatamente, eles estão Sim. simplesmente replicando É, o mundo dos adultos. sim. É. Porque, por exemplo, ó, a turma do fute, a partir do momento que eu comecei a ouvir, tipo, comentário machista, alguma coisa, eu falo, gente, tá errado. Não, que isso? Gente, que isso? Parou, não. Isso tá errado, não é assim não. Aí você vira o esquisito, Para de te chamar pra jogar bola, afasta, não conversa mais. Olha, o chato. vou te dizer uma coisa, é um lugar solitário, mas é um lugar tão tranquilo. Sim. Às vezes você vê de longe e pensa, nossa, ainda bem que eu não tô fazendo parte daquilo que, meu Deus do céu, olha o que aconteceu ali. Me expulsaram do grupo do WhatsApp da família. Nossa, que bom, porque olha, o negócio tava feio Não aqui. recebe mais aquelas mensagens desejadas. Mas eu acho que sobre os jovens, né? Aham. Porque eu acho que tem isso desse perfil do adolescente que você falou, e eu vejo isso também na minha afilhada, é muito esse lugar de vamos equilibrar. Porque também é fácil a gente falar, o que a gente estava conversando aqui entre nós, é fácil a gente conversar com o nosso eleitorado, mas a gente tem que se aproximar ali. Mas tem uma jovem aprendiz que trabalha com a gente lá na Rica, que ela já vai fazer 17 anos. Enfim, uma coisa que ela estava explicando, que ano que vem, se ela quiser, ela já pode fazer uma prova, e se ela passar nessa prova, ela não precisa fazer o terceiro ano do ensino médio, porque ela não aguenta mais a escola, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Aí eu fiquei conversando com ela sobre isso, e aí eu tentando falar, mas veja bem, né? Estar ali também é importante. Sim. Mas você vai, tipo, cortar essa etapa da sua vida só porque você vai passar numa prova. Mas me explica melhor. Ela ficou me explicando, porque eu acho que ela já repetiu um ano quando ela era mais jovem. Então ela já vai estar na idade de terminar o ensino médio. E ela vai aproveitar esse gargalo, porque ela é inteligente, vai passar, nananã. E aí eu tentando conversar com ela, ela... você fala isso, você nunca foi lá na minha escola. Eu queria ver se você ia gostar do pessoal da minha sala. Eu ouço isso bastante. E aí, né? São uns bobos, são uns loucos, não sei o quê, são uns infantis. Mas é isso também, né? Eu acho que também ensinar um pouco essa coisa da humildade. Te desce um pouco, tudo bem, você já sabe tudo isso, mas você acha que você tá se achando melhor do que eles? Vamos tentar aqui entender que não é possível que de 30 pessoas não tenha nenhum ou outro que você consiga conversar melhor. Não precisa ser amigo de todo mundo. Eu acho que o nosso papel também é ajudando eles a ir construindo esse caminho de tipo, se abre mais, calma. Faz parte de ser a solução do problema, entrar em alguns meios e ali tentar também deixar a sua mensagem, né? Sim. Acho que Que isso é uma missão de todos importante. nós, né? De todos nós, e a gente ensinar isso pra eles. É um pouco do que eu trago, como eu tenho conduzido com a minha filha, assim. Você, com a sua idade, é muito mais desconstruído do que eu era com a sua idade. Como eu comecei minha desconstrução? Porque em algum momento que eu tava fechada, um discurso bateu em mim e eu parei e falei, vou ouvir isso aqui. E isso gerou a possibilidade da sua educação ter sido melhor que a minha nesse sentido. E aí agora... Não adianta se fechar na bolha e agora não quero saber de quem não tá comigo já no mesmo nível de sensibilização que eu tô. Não, você faz parte da mudança e aí conviver é preciso, senão não acontece. Você vai ficar ali, como no início a gente falou, falando pra quem já tá contigo de mão dada. E aí Pregar pra convertido, né? não resolve nada. E aí trazer até esse desafio para elas também, né? Que eu acho. Porque é sobre isso, você não quer romper barreiras, a gente dá um desafio aqui. Tenta
jogar um lero lá nos seus amigos quadrados. Uhum. Tenta conversar com eles, vai lá. Vamos lá, porque também só você ficar lendo aí sozinha tá mudando o quê? Vamos lá. Uhum. Eu acho que talvez tentar fazer isso, assim, eu acho que pode ser um caminho também. A gente não pode fugir do debate. Eu acho que a gente vem entrando aí numa cultura de achar que o debate é assimilar debate com briga Uhum. e fugir do debate. E é do debate que surgem as ideias, é do debate que a gente consegue, às vezes, ali trazer uma visão diferente para quem tá de fora. Então, não pode deixar de ter esses momentos, né? Sim. E aí é isso que eu acho, né? A convivência com o diferente faz a gente desconstruir os nossos preconceitos, porque nenhuma pessoa é só uma coisa, Uhum. né? A gente é uma multiplicidade de Sim. coisas. E o diálogo, Uhum. né? Saber dialogar, saber conversar. Não estamos brigando. Eu quero te entender, gostaria que você me entendesse. Se a gente sair daqui, cada um continuando pensando do mesmo jeito, tudo bem. Mas vamos tentar conversar e se respeitar. É Sim. claro que, né, tem uns limites de respeito que se a Lógico, outra é. pessoa. Uhum. Porque as pessoas confundem, né? Liberdade de expressão com desrespeito, com discurso de ódio. Uhum. E aí o nosso papel também é mostrar isso pra pessoa, né? Não, Sim. olha, aí você já tá desrespeitando, você cruzou uma linha. E aí o papel dos aliados também é isso, né? Porque às vezes a gente vê pessoas brancas que se dizem aliadas da luta antirracista, aí a pessoa é famosa, vai um humorista lá, fala um monte de absurdo e o outro branco, mas tinha gente rindo lá, mas vocês estão censurando. Relativiza Uhum. tudo e vai tudo pro ralo. Sim. Isso Onde tá a liberdade dele de poder fazer piada? Tem limite pro humor? Tem, a lei. Exato. E o difícil é você conseguir fazer piada o contrário. Exato. Inverter a Uhum. lógica. Esse que é o difícil, porque ficar fazendo piadinha do meu avô racista, machista, português, é muito fácil. Dá vontade de chegar e falar assim, olha, já que você é tão bom em fazer piada, faz com o seu patrão. Deixa eu ver essa piada. Quero rir do seu patrão. Me faça rir sobre o seu patrão. Exato. Aí não vai. E nesse ponto da tecnologia, até como o Pablo comentou, para mim pega um pouco assim também, porque as inteligências artificiais, elas vieram para ficar e elas vão ser uma tendência daqui para frente do que vai seguir. Cada vez mais. E isso eu vejo que segue a partir de um grande volume de dados, que muitas vezes quem está com acesso a essas tecnologias não são pessoas diversas. Esse tempo atrás eu vi, tem muitos sites, ferramentas que você consegue gerar algumas imagens, né? Aí eu vi um exemplo que o rapaz colocou na internet. Coloque uma menina negra em uma periferia para criar uma imagem. Aí criou a imagem e a menina estava segurando uma arma. Então a visão que o pessoal tem é disso, porque a IA ela gerou isso a partir do volume de informação que ela foi recebendo. Se em nenhum momento alguém falou, olha, tá ficando enviesado. Vai perpetuar, a inteligência artificial vai seguir com essa linha de pensamento, curioso falar isso, né? Mas que vai moldar, muitas vezes, a sociedade. E a juventude com acesso a essa tecnologia acaba reproduzindo as mesmas coisas, né? E se você tá ali solitário, no seu quarto, na sua casa, com seu computador, sem discutir sobre essa imagem que você viu, sem conversar com outra pessoa, sem entender, sem ninguém para falar para você, nossa, essa imagem não. Tem uma Essa coisa imagem errada é aqui. problemática. Sim. Você vai reafirmando esse viés preconceituoso nas pessoas. E é isso, né? Quem que tem acesso aos cursos de tecnologia Quem cria essas tecnologias? para poder ser o cara que tá criando a tecnologia lá na ponta? Sim. E tem um outro ponto que pega também, que é, hoje os jovens conversam com as inteligências artificiais como se estivessem falando com uma pessoa, assim. Nossa, quantos homens... Nossa, isso... Eu tive uma conversa com um colega no trabalho esse tempo atrás, que ele disse uma coisa que pegou muito pra mim, assim. Ele falou assim, olha, homens muitas vezes têm dificuldade para se abrir, têm dificuldade para falar dos problemas que têm, e acaba cometendo diversos equívocos. Porque quando tá com algum problema, o que o colega chega e fala, você tá com problema? Vamos no bar, vamos beber, vamos sair, vamos dar um rolê pra você esquecer isso. E ele não lida com a questão. Não Fica ali trata. com ele, adormece. Aí ele tava comentando sobre a namorada dele, ele falou, minha namorada quando tem um problema, ela tem uma rede de apoio com as amigas dela, que se uma tá com problema, todas estão. E juntam todas ali na casa de uma pra discutir o problema, pra estar ali junto, pra encontrar uma solução. E a partir disso, né, a gente para e pensa que se a gente não tiver alguém pra discutir, para poder conversar, é muito difícil.
E tem uma grande parcela da juventude, principalmente meninos, que tem algum problema familiar, não consegue sentar com o pai, com a mãe, com a irmã para conversar. Vai no chat GPT e tira ali todas as dúvidas sentimentais que ele tem. Então ele está sendo guiado por uma IA que já está enviesada. Ou ele cai nos famosos fóruns onde ele vai encontrar outros meninos que vivem a mesma situação e infelizmente a gente tem visto no que isso está se transformando, né? Por não saber lidar quando essas pessoas criam comunidades, né? Com esse mesmo perfil. Infelizmente, algumas questões que a gente tem visto aí de atentados nas escolas, enfim, que tem sempre esse pano de fundo desses grupos aí na internet. E é isso, né? Quando a gente fala sobre transformação, diversidade, quando a gente fala sobre destruir o machismo, também é sobre isso, porque o machismo também afeta os homens. Exatamente. Porque o mundo é sexista, que fala mulheres têm que ser de um jeito, homens têm que ser de outro. O machismo chega lá e obriga as mulheres, né, a serem submetidas aos homens e obriga os homens a terem um padrão de comportamento. Sim. Desde pequenininho. Não chora, você é menino. Não E anda de aí- cropped. Coitado Cropped tá do sendo. menino, né? Gente. Uma O cropped grande tá sendo. polêmica. Nossa. É em todos os setores, sertanejo, rap, o cropped tá revolucionando aí mais que muitos. Sim. E aí, isso é muito ruim, porque os homens sofrem. E a gente tá numa sociedade, né, onde a gente precisa desconstruir essas coisas. Todas as pessoas que fazem parte da sociedade precisam se libertar. E a gente vive num mundo ainda onde é isso. Os homens não conseguem, né? Conversar, falar sobre sentimento. E aí, muitas vezes, né, o sentimento reprimido vira um comportamento violento e o homem vira um opressor. Sim. E aí eu tenho várias amigas feministas que têm filhos homens e aí elas ficam super, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como a gente vai, né, educar esses meninos? Como a gente vai construir isso? Porque existe toda uma sociedade, apesar da família tentar fazer coisas diferentes, existe toda uma sociedade que obriga vocês a fazerem uma série de coisas e a mulherada tem medo, né? Do tipo, meu Deus do céu, eu tenho um homem dentro da minha casa. Como é que eu vou fazer para ele não ter uma masculinidade tóxica? Então, isso também é importante, né? A gente falar de Sim. machismo e pensar, isso também é sobre vocês. Porque quem que não queria ter uma rede de apoio? Pois Isso é é. importante, ser humano, todo mundo precisa de cuidado, de afeto, de escuta. Todas as pessoas. Sim. Acho que isso já começa até na escola, quando tem na educação física, tem o futebol, tem sempre aquele que não gosta do futebol. E ele acaba ficando excluído porque ele não gosta do futebol, ele não vai jogar futebol, ele vai jogar vôlei com as meninas. São os Exato. comportamentos que já ficam aí, entre aspas, pré-determinados o que é esperado, né? Os papéis de gênero que a gente tem na sociedade. Antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu comentei lá no começo, quando a gente te apresentou, sobre os teus projetos mais voltados para música e para cultura. E eu queria que você contasse um pouco, se você quiser passar aí @ de rede social para a galera dar uma conferida. Conta um pouco pra gente sobre esses projetos, como que se você começou na cultura, na música e depois foi pro corporativo, se isso surgiu na sua vida, conta um pouco pra gente sobre. Eu comecei na música meio que na universidade, assim, né? Participando de roda de samba, estando com as pessoas que tocavam. E na faculdade eu conheci a Laurinha Guimarães, que é uma violonista e compositora, e a gente virou grandes amigas. E ali a gente fundou o Quintal de Iaiá, que é o nosso projeto musical, né? De música brasileira. Sigam no Instagram, Quintal de Iaiá. Sim. E apoiem as artistas independentes. E a gente tem músicas autorais, que são de autoria da Laura, cantadas por mim, que estão no Spotify, no Deezer, no YouTube, em todos os streamings. E é um projeto de protagonismo feminino nas artes, né? Então, acho que todo lugar que eu tô, tudo que eu faço, em algum lugar tem muito esse olhar. É um pouco, faz parte da minha existência, né? Da minha vida. E tem o Siga Bem Caminhoneira, que é um bloco de carnaval, que foi criado em 2017, foi criado pela Leca e pela Didi, e a ideia era ter um espaço seguro para mulheres lésbicas e bissexuais dentro do Carnaval de São Paulo, porque às vezes é muito complicado, né? E aí, quando elas criaram um bloco, elas me convidaram para ser a cantora lá em 2017, eu topei, e aí a gente foi idealizando essa ideia do bloco. Só que depois de um tempo,
né, o bloco ele começou a se reconfigurar. Porque muitas meninas que eram lésbicas transicionaram e viraram homens trans. E aí teve um momento de conflito. Porque as pessoas falavam, não, isso é um bloco de mulheres, vocês agora são homens, não podem mais estar aqui. Mas não fazia nenhum sentido. Porque aqueles meninos ajudaram a construir aquela história. Então o bloco se reposicionou. Então hoje ele é um bloco LGBT, que é um bloco de mulheres lésbicas, bissexuais e de pessoas trans. Então a gente tem alguns meninos trans e algumas pessoas não binárias. E a gente vai sair agora, né, no carnaval, dia 16 de fevereiro, que é no Tá pós-carnaval. próximo, você que está nos assistindo, já anote na sua agenda. A gente sai ali na região da Santa Cecília. Legal, E é uma bateria, esse ano, acho que com mais ou menos umas 80 pessoas. grande. Temos 2 maestrinas e uma harmonia em cima do trio tocando. E é maravilhoso, assim, porque é um jeito também de empoderar essa comunidade. Porque fazendo arte a gente aprende muito também. Sim. Porque o artista independente no Brasil, você é cantora, você é produtora, você é Tudo. negociadora, você é tudo. Então, fazer cultura também amadurece muito a gente, né? O nosso empreendedorismo, a nossa capacidade de comunicação, a saber lidar com burocracia. Então, isso é muito importante, porque o bloco e o Quintal de Iaiá trouxeram isso muito para mim e trazem isso para pessoas de vários territórios, né? O legal do bloco é que a gente ensaia no centro da cidade, no Anhangabaú, mas a gente recebe pessoas de toda São Paulo, da grande São Que Paulo. legal. Então, isso é muito bacana também, porque aí a gente tem essa coisa da diversidade Dentro da diversidade. dentro da diversidade. Que interessante. E é bacana também porque a música também precisa ser diversa, né? Sim. Uhum. Sim, e porque música é trabalho também, né? Exatamente, as pessoas esquecem disso, né? E aí, quem que você vai empregar? Quem que você vai empoderar? Quem que você vai chamar para tocar com você? E a gente sempre tem esse olhar. Por isso que a gente fala que o Quintal de Iaiá é um projeto de protagonismo feminino. Que sou eu e a Laurinha, né, as idealizadoras. Mas tem a Carol, que toca piano, que toca com a gente. A baixista, às vezes, é alguma mulher. Mas a gente tem 2 meninos que acompanham a gente também. Pensando nessa ideia de que a gente não constrói nada sozinho, é coletivo. Então, se são caras bacanas, que são aliados, que são maravilhosos, que é o Felipe e o Vico, eles estão com a gente também, e é sobre isso. Vem pra somar, né? Legal. É isso, gente. Papo super inspirador. Acho que a gente conseguiu. Não tem como falar de diversidade. A gente traz esse viés do mundo do trabalho, mas a gente tem que passar por todas as outras coisas. Acho que a gente explorou bastante. Falamos até de cultura no final, falamos de educação, juventude. É a nossa proposta aqui no podcast. E a gente quer te agradecer demais por trazer tantas reflexões pra gente. Acho que todo mundo, quem tá trabalhando, quem não tá trabalhando, quem já tá em alguma área, quem é estudante, ainda todo mundo vai poder absorver para si alguma coisa do nosso bate-papo de hoje. Ah, eu que agradeço vocês, foi muito bom estar aqui, passou rápido, né? Sim, É uma conversa leve, fluida aí para um tema tão importante. Eu acho que também a gente trazer essa leveza para falar sobre isso é muito importante. Eu que agradeço, contem sempre comigo, obrigada. e nós chegamos ao fim do episódio de hoje. Também é o encerramento da nossa primeira temporada do Gente que Pode, um projeto que foi idealizado com muito carinho por todo o time do Instituto da Oportunidade Social, o IOS, e que volta em 2024 com mais episódios. E é por isso que a gente quer convidar você que está aí do outro lado a contribuir nessa construção com a gente. Então, fica o convite para que você deixe aí nos comentários ou também nas nossas redes sociais sugestões de temas e de convidados que vocês gostariam de ver por aqui. Esse conteúdo é todo pensado em vocês, então façam parte com a gente, deixem aí as sugestões. Isso aí, Gi. Então a gente fica por aqui, encerrando essa temporada com uma participação incrível da Yara. E a gente volta em breve, né, na próxima temporada com novos conteúdos, com convidados e convidadas incríveis aqui para ter esse bate-papo conosco. E a gente se vê na próxima temporada. Então, contamos com a presença de vocês, pessoal. A gente se vê. Falou, Pablito. Falou, gente. Obrigado. Até Valeu. mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.